Olá, pessoal! Estamos recomeçando o nosso trabalho com o PET 4 de Química, semana 1. O tema é concentração das soluções. Na natureza, a maioria dos materiais não se encontram isolados, eles formam misturas. Então, isso é uma característica dos materiais na natureza. É muito raro você encontrar um material puro, isolado. Eles formam muitas misturas. Solução é uma mistura homogênea de dois ou mais materiais. Mistura homogênea é aquela em que não há distinção de fases, regiões. Não é possível visualizá-los separadamente. Um exemplo de solução é a mistura de água e sal. Então, aqui a gente vê o conceito de solução, um conceito muito importante, já que o tema dessa semana está relacionado a isso. Solução é uma mistura homogênea. A gente chama de mistura homogênea aquela em que você mistura os materiais, mas você não distingue fases, você não distingue regiões. Eles se misturam completamente entre si e a gente enxerga um aspecto só, uma região só. Você não consegue ver esses materiais separadamente. Então, um exemplo de solução, porque solução é mistura homogênea, né? Um exemplo de solução ou de mistura homogênea é a mistura de água e sal. Porque quando você une água e sal e agita por um certo tempo, você não é capaz mais de ver o sal separado da água. Torna-se uma coisa só, né? Você não vê mais essa separação. Então, é considerado uma solução. É uma mistura homogênea, tá bom? Então, mistura homogênea e solução são a mesma coisa. É uma junção de duas ou mais substâncias quando não dá mais para diferenciar os aspectos entre eles, porque eles se misturam por completo. As soluções, elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Né? Um exemplo de solução sólida seria uma liga metálica, né? O próprio ouro 18 quilates, ele não é ouro puro, ele é uma junção de ouro e cobre ou ouro e prata. Mas quando você observa o aspecto, você não é capaz de separar ali onde está o ouro, onde está a prata. É uma mistura homogênea, então é uma solução. Um exemplo de solução líquida, água e sal, e um exemplo de solução gasosa, o nosso ar, que é composto de vários gases e, no entanto, a gente não vê a separação das fases, a separação das regiões que ele tem. A gente enxerga um aspecto só. Então, a solução é uma mistura homogênea. Os componentes de uma solução são denominados soluto e solvente. Toda solução terá um soluto, pelo menos, e um solvente. O soluto representa a substância dissolvida. O solvente é a substância que dissolve. Na solução de água e sal, o sal é o soluto, a água é o solvente. Então, é sempre assim. O soluto é aquele que se dissolve e o solvente é a substância na qual vai acontecer essa dissolução. É onde eu vou dissolver. Então, o nosso exemplo de solução dado, né, anteriormente, água e sal, a água é o solvente e o sal o soluto. O sal é soluto porque ele será dissolvido dentro da água. E a água permite essa dissolução, então ela é o solvente. Quando eu junto os dois, como está aqui na figurinha, ó, soluto, solvente. Se eu misturo os dois e vira uma mistura homogênea, eu tenho uma solução. Então, a solução sempre terá soluto e solvente. A água é considerada o solvente universal, devido ao fato de dissolver uma grande quantidade de substâncias. Então, pelo fato da água
conseguir dissolver muitas e muitas substâncias, nós chamamos a água de solvente universal, já que ela consegue dissolver muitas substâncias. Para estudar as soluções, os químicos avaliam sua concentração. Então, o objetivo da nossa semana é exatamente conhecer o que seria essa concentração das soluções. Por isso que, inicialmente, eu estou falando do que é uma solução, que é uma mistura homogênea, porque agora o que nos interessa, na verdade, é conhecer o que seria essa concentração das soluções. Então, quando eu vou trabalhar com uma solução, eu posso avaliar a concentração dela. É um aspecto muito importante que os químicos analisam. Em diversas situações do dia a dia, analisamos a concentração de misturas. Veja alguns exemplos. Teor alcoólico do vinho é 12%. Nível normal de glicose no sangue, 75 a 110 miligramas por decilitro. Ao preparar o molho de tomate, devemos desligar o fogo quando ele está mais concentrado. Vários produtos são vendidos em versões concentradas, como sucos de frutas e amaciantes de roupas, dentre outros. Todos esses exemplos referem-se a concentrações. E aqui mais um, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda o uso de álcool 70% como forma de prevenção contra a Covid-19. Então, todas essas informações são dados de concentração dessas misturas. E aí, são coisas do dia a dia, como vocês podem perceber. Então, mesmo sem talvez conhecer direito, no nosso dia a dia a gente já avalia a concentração de misturas, né? Por exemplo, uma pessoa pode ler num rótulo de vinho que o teor de álcool dele é de 12, 13, 14%. Né? A pessoa pode analisar o seu exame de sangue e lá está descrito qual é o teor, o nível normal de glicose no sangue. Essa questão, né, do molho, vai fazer um macarrão e vai preparar o molho quando começa a ficar mais concentrado, está pronto. Esses produtos de supermercados em versões concentradas, né, chega em casa, você pega um pouco e mistura com água, né, ou às vezes nem precisa misturar, você trabalha com ele mais concentrado, como uma forma de economizar o produto. E essa última aqui, que a gente está ouvindo muito, né, nesses últimos tempos aí com a pandemia, a recomendação para o uso do álcool 70% como forma de prevenção contra a Covid-19. Então, todos esses exemplos se referem à concentração. São avaliações de concentração. Então, a concentração é algo que a gente já utiliza no nosso dia a dia. Mas o que de fato, cientificamente, o que nós determinamos como concentração? É uma relação estabelecida entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente ou da própria solução. Então, quando eu estou avaliando o quanto de soluto eu tenho naquele solvente ou naquela solução, eu estou avaliando a concentração. Então, concentração é uma razão, é uma relação entre quantidades. E sempre vai ser a quantidade do soluto em relação ao solvente ou em relação ao todo, tá? Então, vai ter sempre essa ideia aí de quantidade de soluto. Então, por exemplo, lá no caso do molho do macarrão, molho de tomate concentrado, se ele está concentrado, significa que a quantidade de soluto é alta para aquele solvente, para aquela solução. Quando está menos concentrado, é porque a quantidade de soluto ela é um pouco menor. Então, concentração é essa relação. Existem diversos tipos de concentração. Um deles é a concentração comum, representada por C. A concentração comum indica a quantidade em gramas de soluto existente em 1 litro de solução.
Então, de todos esses tipos de concentração, porque são realmente muitos tipos de concentração diferentes, eu escolhi para a gente conhecer a concentração comum, também conhecida como concentração em gramas por litro, que é representada pela letra C. A gente usa a letra C para indicar essa concentração. E essa concentração, ela nos revela quantos gramas de soluto eu tenho em cada litro de solução. É essa informação que a gente tem. Então, existe uma fórmula, né, para se calcular essa concentração comum. Aí nós temos que C, que é a concentração comum, é igual à massa do soluto em gramas, dividido pelo volume da solução em litros. É assim que a gente calcula. Pega a massa do soluto e divide pelo volume da solução. E aí, de forma mais resumida, eu posso escrever a fórmula assim: C é igual a M1 sobre V. Esse númerozinho 1 é para nos revelar que eu estou referindo-se ao soluto, tá? O número 2 seria solvente. E quando não tem número é porque é da solução total. Então, por isso que aqui é M1, porque é massa do soluto, e aqui é V, e não tem número porque é o volume total. Geralmente, a massa do soluto está em gramas e o volume da solução em litros. Assim, a unidade mais comum para a concentração é gramas por litro. Mas há outras unidades possíveis que são utilizadas em situações específicas. Então, a mais utilizada é gramas por litro. Mas, dependendo, né, da análise, dependendo da situação, utilizam-se outras. Por exemplo, quando eu disse lá anteriormente, né, que o nível normal de glicose no sangue é de 75 a 110 miligramas por decilitro, essa informação é um tipo de concentração comum. Só que ao invés de gramas, estava em miligramas. Ao invés de litro, estava em decilitro. Mas é uma forma de expressar a concentração comum. Nos nossos exercícios, a gente vai usar gramas por litro, tá? Exemplo 1. Então, agora a gente vai fazer alguns exemplos, né? Resolver algumas atividades para vocês verem como isso pode ser cobrado. Qual é a concentração em gramas por litro de 410 ml de solução em que foi obtida dissolvendo-se 100 gramas de NaOH em água? Então, o exercício nos trouxe alguns dados. Pelos dados, podemos perceber que esta solução é formada por NaOH, que é o soluto, e água, o solvente. Então, a primeira informação que a gente pode tirar é isso, é identificar o que é soluto, o que é solvente. O exercício forneceu dois valores importantes. A massa do soluto, o M1, que é 100 gramas, né? Ele falou que foi dissolvido 100 gramas de NaOH, o NaOH é o soluto, então essa é a massa do soluto. E o volume da solução, de 410 ml. Percebam que foi pedido o valor da solução em gramas por litro. A massa já está em gramas, mas o volume dado está em ml. Então, devemos fazer essa conversão de ml para litro. Sabe-se que 1 litro é igual a 1000 ml, então, por regra de 3, temos. Então, aqui eu vou mostrar para vocês que a gente precisa fazer essa conversão de ml para litro, porque lá anteriormente eu coloquei que o exercício forneceu o valor do volume em ml, mas ele quer a concentração em grama por litro. Então, eu não posso usar o valor em ml na minha fórmula, ele já deve estar em litros. Então, a gente vai fazer a regra de 3, de acordo com as informações, 1 litro equivale a 1000 ml. No caso, eu quero saber 400. Eu estou percebendo aqui que teve uma incorreçãozinha.
Lá no enunciado estava 410, mas eu acho que eu devo ter digitado errado. A ideia era trabalhar com 400 ml mesmo, tá? Então, por isso que aqui vai dar um pouquinho de diferença em relação ao enunciado, mas deve ter sido um erro de digitação meu. E se 1 litro tem 1.000 ml, 400 ml tem X. Acredito que você já tem o hábito de trabalhar com a regra de 3, ela é muito utilizada para fazer conversão de unidades, né? Ela é excelente auxílio para isso. Na regra de 3, a primeira linha eu coloco uma informação que eu já conheço. No caso, 1 litro sempre é 1.000 ml, isso aí já é conhecido. Na linha de baixo, eu vou colocar dado, né, unidade embaixo de unidade, igual aqui. 400 ml vai ficar embaixo de 1.000. Por quê? Porque é ml embaixo de ml. E o meu X fica desse lado, porque eu quero saber quantos litros que equivale. Aí eu vou multiplicar cruzado, ó, fazendo essa multiplicação, eu tenho 1.000x, que é a multiplicação dessa diagonal, que é igual à multiplicação da outra, 1 vezes 400, 400. Aí eu deixo o x sozinho, esse 1.000 que estava multiplicando passa para o lado de cá dividindo, então fica 400 dividido por 1.000, e eu acho que é 0,4 litros. Então, 400 ml equivale a 0,4 litros. Então, o volume que eu vou usar é 0,4 litros. Agora, podemos aplicar todos os valores na fórmula da concentração comum. A massa do soluto já tinha sido fornecida, né? 100 gramas. O volume eu acabei de passar para litro, 0,4 litros. Então, aí é pegar a fórmula, concentração é igual à massa do soluto por volume da solução. A massa do soluto vale 100, o volume da solução 0,4 litros, 100 dividido por 0,4, 250 gramas por litro. Essa é a concentração que eu obtive, 250 gramas por litro. O valor da concentração nos revela que há 250 gramas de soluto em cada 1 litro de solução. Então, essa interpretação do valor também é muito importante. O que quer dizer 250 gramas por litro? Quer dizer que nessa solução, para cada 250 gramas, eu tenho 1 litro de solução. Então, em cada 1 litro de solução, há 250 gramas de soluto. Então, é isso que ela nos revela. Quanto de soluto existe em cada 1 litro de solução. Exemplo 2. Um adulto possui, em média, 5 litros de sangue dissolvidos na concentração de 5,8 gramas por litro. Qual a massa total de NaCl no sangue de uma pessoa adulta? Então, nesse exercício, ele já nos forneceu o valor da concentração, já nos deu o valor já calculado. E trouxe essa informação, 5 litros, 5 litros seria o volume, e ele quer a massa de NaCl. O NaCl é o nosso soluto, e o sangue vai ser a solução, né? Então, a massa de NaCl é a massa do soluto. Então, olha quais foram os dados. A concentração é 5,8 gramas por litro, o exercício já trouxe. A massa de NaCl é o que nós estamos procurando, é o que ele está pedindo para calcular. E o volume é 5 litros. Esse valor o exercício trouxe calculado para nós. Substituindo esses valores na fórmula da concentração, aqui, gente, eu não precisei fazer nenhuma conversão de unidade. Por quê? Porque tanto a concentração está em gramas por litro, quanto o volume já é litro. Então, as unidades já são as mesmas. No exemplo 1, eu estava com um problema, por quê? Porque o dado do exercício estava em ml e ele tinha pedido em grama por litro. Por isso que eu precisei fazer aquela regra de 3. Aqui não é necessário. Então, a gente vai aplicar os valores na fórmula. A fórmula é C igual a M1 sobre V, a mesma fórmula da concentração. Em qualquer exercício, a fórmula será a mesma. Aí a gente vem substituindo, olha só.
O C vale 5,8, então no lugar de C eu coloquei 5,8. O M1 é o que nós estamos procurando, então ele mantém, não sei quanto vale. E o V é 5, então eu substituo no lugar de V o número 5. Cheguei nessa equação aqui, mas ainda tem uma letra desconhecida. Aí, pelas regras da matemática, quando a gente tem uma situação assim, uma igualdade, um termo no início, outro no final, a gente pode multiplicar cruzado. Quando não tem fração de um lado, você pode considerar que tenha um denominador 1. Então, 1 vezes M1, M1. 5,8 vezes 5. É só multiplicar as diagonais aqui, multiplicar cruzado. E aí, 5,8 vezes 5 é 29. Então, o M1 é 29 gramas. Então, a massa de NaCl seria de 29 gramas no sangue de uma pessoa adulta. É esse o cálculo que a gente concluiu no exemplo 2. Então, questão resolvida. Observação. Outro tipo de concentração é o título percentual. O título pode ser apresentado em função da massa ou do volume. Trata-se da divisão entre massa ou volume do soluto e massa ou volume da solução. Refere-se à parte do soluto em relação à solução. Quando o título é apresentado na forma de porcentagem, temos o título percentual. Então, aqui nessa observação, eu coloquei um outro tipo de concentração, porque lembra que eu falei que existem várias? A gente estudou aqui mais detalhadamente a concentração comum, mas existe também essa muito importante, que é o título percentual. O título é uma parte dentro do todo. No caso, é uma parte de soluto dentro da solução. Ele pode ser dado em função do volume ou da massa. Lembra que lá no início eu coloquei que um exemplo de concentração que a gente usa, né? Eu coloquei o teor alcoólico do vinho, 12%. Essa informação é título percentual, é dado em porcentagem. E esse título é calculado em função do volume. Então, se é 12%, seria, por exemplo, eu tenho 12 ml de álcool em cada 100 ml de vinho. É isso que nos revela esse teor alcoólico, né? E esse título percentual. Aqui eu tenho um outro exemplo. A gente está vendo um rótulo de um soro fisiológico e nele tem a informação aqui embaixo, ó, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. Essa informação é um tipo de concentração. Elas nos mostram uma relação de quantidades. 0,9% seria 0,9, por exemplo, miligramas de cloreto de sódio em cada 100 miligramas de solução. Então, é sempre uma relação daquele valor de soluto em cada 100 de solução. É uma relação por cento, então, por 100. Um exemplo de uso do título percentual está sendo muito utilizado em tempos da pandemia do coronavírus. Trata-se do álcool 70%, cujo uso é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para prevenção contra a Covid-19. Este valor, 70%, refere-se ao título percentual em volume deste álcool. Na verdade, o álcool que utilizamos não é um produto puro, é uma mistura de álcool e água. No caso do álcool 70%, há 70 ml de álcool em cada 100 ml de produto. Então, esse exemplo, né, é muito pertinente na situação que nós estamos vivendo de pandemia, essa recomendação, o uso do álcool 70%. Esse valor é o título. Então, se o álcool é 70%, eu tenho 70 ml de álcool em cada 100 ml de produto.
O álcool que a gente utiliza não é puro, ele é uma mistura de álcool e água, até mesmo para evitar acidentes. Se fosse, o álcool é inflamável, né? Então álcool puro seria muito arriscado. No caso da Covid-19, da desinfecção contra outros vírus e bactérias, a questão não é só pelo risco de acidentes. O álcool 70% oferece vantagens em relação ao uso do álcool puro. Este álcool tem se mostrado eficaz no combate ao vírus, pois é capaz de destruir a estrutura externa do vírus, matando-o. E esta concentração se mostra eficaz até mesmo que produtos mais concentrados, pois impede a evaporação rápida do álcool, permitindo que o álcool consiga cumprir sua função de desinfecção. Então, mesmo um produto mais concentrado, né, por exemplo, 80%, 90%, ou álcool puro, não teria mais vantagem do que o álcool 70%, porque se fosse mais concentrado, se tivesse mais álcool naquele produto, aconteceria de evaporar muito rápido e a função do álcool, que é destruir essa estrutura externa do vírus, não poderia ser cumprida. Então, nós devemos sim utilizar álcool 70% como uma forma de prevenção contra o coronavírus, tá? Então, o que eu queria passar para vocês é isso nessa semana. Nessa semana a gente trabalhou a concentração das soluções. Conhecemos a concentração comum, aprendemos a ver que é possível calcular exercícios através da fórmula e interpretar esse valor, que é algo importante também. Então, o valor da concentração comum nos mostra quantos gramas de soluto há em cada 1 litro de solução. E no final eu mostrei um pouquinho do título percentual, que tem sido muito utilizado como uma recomendação ao uso do álcool na prevenção contra o Covid-19. Então, qualquer dúvida vocês podem me procurar, estarei à disposição, será um prazer ajudar vocês. Certo? Muito obrigada.